Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência aos 33 aprendizados. E esse terceiro aprendizado é sobre trabalho. Isso mesmo. Vamos pensar um pouquinho. A gente aí no dia a dia, nesse automático, acaba confundindo um pouco o papel, a importância e até a necessidade do trabalho. E muitas vezes acabamos confundindo esse papel e criando mais uma meta, um objetivo, do que simplesmente algo que vai nos ajudar numa construção, perfeito? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho. Na minha percepção, eu digo que o aprendizado aí em relação ao trabalho é poder enxergar ele como um meio, como algo que eu posso, sim, aprender, que eu posso me desafiar, que eu posso compartilhar, ensinar, e ao mesmo tempo eu posso ganhar recursos financeiros para realizar os meus propósitos, para realizar os meus objetivos. O que eu percebo, o que eu vejo muito, as pessoas vão trabalhar muito com a mente e o pensamento de pagar contas. E isso faz com que aquela energia, aquele sentimento, aquela vontade até de evoluir, de crescer, de se desafiar, não aconteça. Porque elas estão muito presas que o trabalho é o que vai dar mais a obrigação dela. E isso, infelizmente, é o que acontece na maioria das vezes. E ao pensar assim, a gente começa a gerar conflitos, a gerar coisas ruins, que não é bom nem para o ambiente de trabalho, nem para nós. Então, o que eu posso dizer é que o trabalho, durante toda a minha vida, foram oportunidades, foram meios, jeitos que eu pude vivenciar para realizar os meus sonhos. Então, desde o primeiro momento que eu quis trabalhar, então eu quis, não foi minha mãe que falou assim, olha, você tem que trabalhar. Óbvio que para ela seria também importante ajudar aí também no orçamento de casa e tudo mais, mas eu tinha um anseio. E o que me motivou a trabalhar? Era pelo trabalho em si? Não, mas era pela oportunidade de poder ganhar sim um recurso financeiro e com esse recurso financeiro buscar por realizações, por objetivos, sonhos, por aprendizados que sem esse recurso, sem esse trabalho, seria um pouquinho mais difícil realizar. Então eu objetivei, eu vi que o trabalho era uma forma, uma oportunidade de eu mudar a minha realidade, entende? Então, assim, que muitas vezes a gente pensa, eu ganho pouco, ou meu trabalho não me reconhece, mas o quanto você se reconhece no seu trabalho? Então, eu posso dizer que eu comecei a trabalhar em atividades que eu não ganhava recursos financeiros, mas pelo aprendizado, pela oportunidade. Então, tem momentos que a gente precisa disso. O meu primeiro trabalho remunerado foi numa padaria. Então, eu busquei uma oportunidade no bairro onde eu morava, e eu ganhava, cobria plantões, então eu trabalhava praticamente todos os dias, sábado, domingo. Mas eu aprendi muito. Eu cortava bolo, confeitava bolo, cortava frios, servia os clientes, fazia limpeza do ambiente, fazia de tudo. E aí, depois dessa experiência, eu fui ser jovem aprendiz. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu acho que eu quero trazer esse aprendizado para vocês, que vocês também façam. Não se acomode naquilo que vocês estão executando. Então, enquanto jovem aprendiz, eu pude participar de vários departamentos, não porque fui contratada para participar de vários departamentos, mas porque eu fui atrás disso. Então, boa parte do tempo eu ficava na recepção. Só que tinha horas ali que a recepção não tinha nada, não acontecia nada. Tirava minha cópia lá do pessoal, mas tinha hora que eu ficava assim olhando para as paredes. Então, atendia telefone, mas não vinha muitas ligações. E eu comecei
a bater nas portas dos departamentos, contas a pagar, receber, contabilidade. Quem estiver assistindo esse vídeo e for da época vai se lembrar. E eu pedia para me ensinar, para me mostrar o que eu podia ajudar. Então, assim eu consegui aprender coisas de RH, coisas de contabilidade, coisas de administrativo, num ano e meio que eu fiquei como jovem aprendiz. Eu poderia ter ficado apenas lá na recepção? Poderia. Ia ganhar o mesmo valor. Eu não ganhei mais por ter ido nos departamentos. E nem fui contratada pela empresa por isso, porque eu trabalhei numa autarquia, então eu tinha que ter um concurso público para entrar. Então não foi essas motivações, mas o que eu poderia aproveitar daquele momento para aprender e de alguma forma aquilo ia ser significativo para a jornada que eu trilharia na minha vida. E aí o que traz a gente ampliar a visão daquilo que a gente faz. Então ali eu comecei a observar como que as pessoas trabalhavam, o que elas faziam, o que elas não faziam, por que faziam. Então se questione e questione o que você faz. Não faça só na osmose porque tem que fazer. Entenda o que você está fazendo e agregue valor naquilo. Faz muita diferença. E essa minha curiosidade continuou até hoje. Então, eu só estou, por exemplo, estudando também questões de educação financeira porque eu sou curiosa. Eu comecei a aprender como que se faz um livro, como que se faz uma palestra, cursos, os meus atendimentos pela curiosidade. Então, a gente vai descobrindo, vai se desbravando, a gente tem tanto conhecimento interno, só que a gente tem que dar oportunidade para fazer. E o ambiente, o trabalho, é esse meio. A gente vai ganhar recurso? Vai. A gente precisa valorizar o que a gente faz e até mostrar para o nosso empregador, mostrar para as pessoas que estão nos contratando qual que é esse nosso valor. Às vezes nem a gente mesmo enxerga. E o que é importante que eu quero trazer de mais um conhecimento aqui. O trabalho, seja ele CLT, seja ele autônomo, seja ele você empreendendo no negócio próprio, a sua dedicação tem que ser a mesma. Eu não posso ir trabalhar pensando porque ali é de uma outra pessoa, eu não vou dar o mesmo gás como se fosse meu. Você tem que trabalhar para você. E aí, isso que vai te motivar. Então, eu sempre trabalhei para mim. O que eu quero com aquele trabalho? E isso faz muita diferença. Então, você mudar esse olhar do trabalho, que ele é um meio para realizar os seus objetivos, seus sonhos, seus propósitos, vai fazer diferença. E assim que eu fui, mesmo ganhando pouco, mesmo sendo jovem aprendiz, conquistando outras realizações, como eu comentei lá no aprendizado sobre sonhos. Então, a minha orientação e objetivo aqui com isso, que você olhe o seu trabalho hoje, olha, ganho pouco, perfeito. O que que você pode mostrar? Qual que é o seu valor até para que você ganhe mais? O que que você pode fazer além? O que que você pode fazer? Tá bom, o meu ambiente de trabalho não tem como me proporcionar um ganho a mais, não tem como me proporcionar um aprendizado? Perfeito. Busque um local que pode te gerar isso. Então, às vezes, eu preciso sim sair daquele meu ambiente, às vezes daquela situação que está confortável e me desafiar. Muitas vezes eu não vou buscar porque eu tenho a insegurança: será que eu vou dar conta? Será que eu mereço? E eu tenho que fazer isso. Então, eu também fui trocando de trabalho porque eu chegava em algum ponto e falei: o que que eu posso aprender mais? O meu ambiente de trabalho sempre foi focado em aprendizado. Se eu começava a ver que eu não estava aprendendo mais, que eu não estava agregando mais para aquela empresa, para aquela companhia, eu começava a buscar outras oportunidades. Não pensando no ganho, mas principalmente no que eu poderia trazer de benefício. E aí teve momentos também que eu comecei a perceber que aquele trabalho, às vezes o estresse, aquela situação, estava fazendo mal para a minha saúde, também busquei mudar. Então não adianta a gente só reclamar, não adianta a gente achar ruim e não buscar alternativas para melhorar aquela situação, aquele ambiente. Às vezes sim,
eu vou ter que buscar uma nova oportunidade. Às vezes, eu só vou ter que mudar o meu jeito de encarar o meu trabalho. E aí entra a questão de eu fazer uma redução, de eu saber o que eu ganho, de eu saber o que eu gasto ou do que eu economizo. Tudo bem? Espero que tenha sido útil essa informação. Curta, comente e se inscreva aqui no canal e te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!